Olá, pessoal. Que bom. Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online. Eu dou graças a Deus pela tua vida, pelo teu interesse, pela tua conexão. Que esse estudo que nós estamos desenvolvendo seja uma bênção na tua vida, uma vida de testemunho relevante para Cristo nesta geração na qual nós estamos. Ok? E nós estamos falando de maturidade. Maturidade como chave que me dá acesso à herança plena que Cristo conquistou para nós. E o acesso vem pelo braço da fé. Ok? E há 2 semanas nós estamos desenvolvendo o estudo número 9, falando de desconfortos necessários, ok? O padrão, a maneira como Deus trabalha a nossa maturidade através de provações. Provações aqui num sentido bem amplo, que são muitas situações e circunstâncias, Deus trabalhando a nossa maturidade. É um processo, porque leva tempo, envolve todas as áreas do nosso caráter, do nosso testemunho, porque o nosso testemunho, ele exerce uma influência lá no meio dos nossos relacionamentos, e esse testemunho, do ponto de vista de Deus, tem que ser algo bom, porque o que vem de Cristo é coisa boa, ok? E não um testemunho que gera confusão, escândalo e divisão, e não promove a fé, a confiança em Deus e nas suas promessas. E isso não se aprende assim, lendo um livro de uma hora para outra. Nós levamos a vida inteira sendo confrontados pela verdade de Deus, o Espírito Santo usando a palavra de Deus para quebrar fortalezas na nossa vida. Ok? E a gente chama isso de santificação progressiva, porque é um processo. A santificação progressiva é para crentes salvos. Aí o amor de Deus trazendo correção, disciplina, fortalecimento, habilidades, experiência, porque você vai ser usado como canal para abençoar a vida de outras pessoas. E Deus é muito responsável nesse trabalho da edificação de uma igreja para Cristo, porque na verdade é isso que nós estamos fazendo com a nossa vida. Ok? Nós vivemos para servi-lo e servi-lo com excelência, com zelo, com temor e tremor, diante da grandeza do seu nome e da sua palavra, e imbuídos dessa responsabilidade que nós temos. Agora, veja bem, eu chamo a atenção aqui para a questão da responsabilidade, porque a responsabilidade tem tanto a ver comigo, com a minha pessoa, quanto com a vida de outras pessoas. Com a minha vida, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer. Então, tem coisas lá dentro de mim que Deus precisa quebrar e colocar coisa nova. Ok? Quando eu cresço e Deus me levanta numa maturidade, uma maturidade sólida, com essência, Ele sabe que isso vai influenciar lá fora. Aí Ele olha para mim com os olhos de utilidade, me vendo como um instrumento de poder, de sabedoria, lá fora, tocando vidas. Em resumo, esse é o nosso cristianismo. Agora, eu não posso permitir que uma pessoa imatura exerça a influência, porque que tipo de influência ela vai exercer? Essa é a questão. Será que vai edificar a vida do outro?
vai abençoar a vida do outro, vai fortalecer a fé, vai desenvolver a fé na vida do outro? Se não, fica uma coisa nebulosa e confusa, ok? Por isso que Deus, Ele se preocupa com a qualidade dessa maturidade. E só vem através de provação. Seria bom, né, que se Deus trabalhasse conosco assim de uma forma rápida, só de conversar com a gente, já pronto, estaria pronto, mas Ele sabe que assim não funciona. Ele precisa quebrar. É a questão do cadinho, é a questão da prensa, do azeite, é sempre com pressão, porque essas coisas, essas fortalezas que estão lá dentro de mim, elas criaram uma raiz que é complicado, e você precisa de muita pressão para quebrar isso na nossa vida. Coisas que nós nem percebemos, mas que Deus percebe. E Ele precisa quebrar. E eu tenho que confiar no trabalho do Espírito Santo, eu tenho que admitir que eu preciso desse trabalho do Espírito Santo na minha vida, trazendo mudança, trazendo transformação, e eu tenho que estar convencido de que eu sou útil nas mãos do Espírito Santo durante a minha vida, no tempo da minha oportunidade, no meio desta geração na qual Deus me colocou. E Ele conta comigo, Ele conta com você. Ok? Feita essa introdução, eu vou apenas ratificar o que já foi dito nas 2 semanas anteriores. O que vem depois? Tudo na vida é semeadura, não é mesmo? Semeadura. O que eu estou semeando hoje para colher amanhã? Às vezes a gente não presta atenção na importância disso, e mais ainda, o que foi semeado no passado que eu estou colhendo hoje. Tem tanto a semeadura para trás, quanto a semeadura que eu faço hoje e a colheita que vem logo em seguida. Nós colhemos segundo a semeadura que fazemos, tanto na motivação, na qualidade e na intensidade. Se você semeia espinhos, você vai colher espinhos. É a qualidade da semente que você lançou. Se você não faz nada, a sua semente é nada. Então a sua colheita não vai ser nada, vai ser algo que vai te aborrecer e vai trazer prejuízo. Porque o nada, a omissão, é um tipo de semeadura. No mundo espiritual, isso tem relevância. Ok? Como a preguiça, a passividade, essas coisas trazem um sentido da semeadura que nós estamos fazendo na nossa vida. E a gente fez analogia com a educação dos filhos. Se você for um pai ou uma mãe liberal, omisso, passivo, indiferente, o seu filho vai ser criado na rua. Ele vai ser criado na ideologia do sistema. E depois você vai colher o que você não gostaria ou não vai gostar do que vai colher. É simples assim. Porque espaço vazio é ocupado por demônios. A gente não pode se esquecer disso. Então, casa vazia é um ambiente que o demônio vai usar. E ele vai colocar coisa que não presta lá dentro. Por isso que casa vazia tem que ser ocupada rapidamente
intencionalmente, firmemente com a palavra de Deus. São estruturas da verdade, estruturas espirituais de fé, de convicção, de confiança, de obediência, de temor a Deus, ocupando o espaço do meu coração, para que as expressões da minha vida sejam conforme a semeadura que está lá dentro. E se você não faz isso na vida do teu filho, a colheita que virá depois será ruim. E aí? Aí sobra o prejuízo, né? Vai ter que ter todo um trabalho, uma luta para reverter o quadro. Mas quanto tempo foi gasto? Né? Quanto tempo perdido e quanto prejuízo? Não vale a pena, é só usar um pouco da inteligência que Deus nos deu, a gente percebe isso claramente, facilmente. Não precisa de um QI de 200 para enxergar esse tipo de coisa. Entende? E essa preocupação com o futuro é o que eu faço hoje. E a Bíblia diz, se tem uma coisa complicada na vida do homem, e aqui falando de forma genérica, é o coração do homem, enganoso que só ele. Enganoso. E você não pode ir na lábia dessa inclinação da carne na nossa vida, porque ela te leva por um caminho de maldição. E maldição é colheita, é brecha, é legalidade, e os demônios se aproveitam, não é? Então a gente tem que prestar atenção. Então, se tem uma coisa que nós temos que vigiar, cuidar, é o nosso coração, o que está lá dentro. O que foi semeado, não está na hora de arrancar isso aí e jogar fora. Não está na hora de colocar uma semente nova, uma semente que vai frutificar e vai permanecer para a glória de Deus. São iniciativas, são respostas, escolhas, decisões, prioridades que eu tenho que fazer hoje, agora. Mas a gente tem a tendência de procrastinar, vai deixando passar, a gente corre atrás da sobrevivência, o que eu vou comer, o que eu vou vestir, como é que eu vou pagar minhas contas, a gente fica estressado correndo atrás da sobrevivência e se esquece de semear coisas boas no nosso coração. E a Bíblia nos alerta para isso, porque as expressões virão daquilo que foi semeado, não só em palavras, porque na comunicação humana, a fala, a linguagem, ela ocupa um papel extraordinário, mas não é só isso, tem mais coisas, são comportamentos, são emoções, são sentimentos, coisas que são muito lá dentro da nossa vida, lá dentro de nós. E a Bíblia nos alerta a estarmos atentos ao nosso comportamento. Como é que tem sido o meu comportamento? Será que tem recorrências na minha vida? Tem ponto cego na minha vida? Porque a gente é enganado. E você acha que está tudo bem, quando na verdade não está. E se você colocar a intenção, a vontade de servir a Cristo nesta geração, uma geração hostil, problemática, isso se torna ainda mais relevante, mais importante, mais estratégico. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que vem de Cristo, é a verdade que vem da palavra de Deus, cultivada, semeada, cuidada lá dentro de mim, para que essa semente poderosa, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que é eterna, que
que não volta vazia, essa semente ela possa enraizar dentro de mim e trazer como resultado uma vida frutífera para Deus. Às vezes a gente quer resultado rápido, sem levar em consideração o que vem antes, né? A motivação do nosso coração, as intenções do nosso coração vêm antes de qualquer coisa. É estrutura que precisa ser desenvolvida dentro de mim. Isso leva tempo, isso exige provações, para que esse aprendizado, essa pedagogia do Espírito Santo na nossa vida, ela encontre enraizamento no meu coração. Pode começar lendo um livro, pode começar ouvindo uma pregação, mas não fica só nisso. É preciso provar se realmente aquilo tem raiz. Porque as dificuldades virão, os desafios virão, o confronto do inimigo virá. E será que você vai resistir no dia mau? É essa a preocupação do Espírito Santo na nossa vida. Criar uma fortaleza do céu no nosso coração, porque aí você não é abalado. Aquilo que eu tenho dito, né? Uma fé inabalável num coração puro. Mas pureza não vem assim, de graça, num passe de mágica, não. Pureza fala de intenções e de motivações do meu coração. Isso vem através de processo. É pressão, é colocando pressão e colocando o que não presta para fora. Porque aí fica o ouro refinado, purificado, o trigo maravilhoso, que é a palavra de Deus na minha vida, a exuberância, o aroma da vida de Cristo em mim. Aí as pessoas vão sentir que tem uma unção, tem algo diferente na nossa vida, no nosso testemunho e no nosso ministério. Nós temos que nos convencer dessa necessidade na nossa vida. Ok? Então veja bem, a Bíblia mostra exemplos de como o trabalhar de Deus é um trabalhar de pressão. Não porque Deus não tem nada para fazer, não porque Ele quer destruir a gente, não é nada disso. Deus nos ama, por causa disso, do amor dEle por nós, Ele precisa purificar o nosso coração. Isso é uma bênção para nós, ok? E essa é a oração de Cristo por nós. O diabo requereu autorização do Pai para cirandar a vida da igreja, dos crentes salvos. Mas Jesus diz, eu orei por você, eu oro por você, porque Jesus está no céu à direita do Pai, intercedendo pela igreja, intercedendo pela minha vida e pela tua vida. Jesus é um intercessor. Ele falou isso para Pedro, ele está falando isso para nós, para que a nossa fé não se desfaleça na hora da provação, porque a igreja vai passar por provações, e a minha fé, ela tem que ser inabalável, diante de qualquer circunstância. É aquela palavra que encontra um solo fértil, propício para germinar, enraizar e florescer. Mas isso é um trabalho que exige tempo, exige provação, é um processo e é pessoal. Isso vai acontecer na vida de cada um. Porque veja bem, de que adianta
você retroceder na hora da provação, de você cair na hora da provação, de você fugir de medo do inimigo, de você perder a linha, perder a direção, o foco na hora da luta. Deus se preocupa com isso para que a nossa vida não seja retalhada por Satanás e seus demônios. Então nós precisamos construir essa fortaleza dentro de nós. E é isso que o Espírito Santo está fazendo na edificação da igreja. Não é só uma questão de evangelismo, de ganhar vidas e crescer numericamente, mas é discipular, é trabalhar a qualidade de cada ovelha que vem a Cristo. Porque todos serão provados. Deus tem essa preocupação. Então eu não posso ser negligente, indiferente, distraído diante desse processo. Muito pelo contrário, por uma questão de inteligência espiritual, por uma questão intencional, eu busco isso na minha vida, que Deus me prove, que Deus me purifique, que Deus trabalhe a qualidade do meu amor a Ele, da minha vida cristã, do meu testemunho para a glória do nome dEle. E Deus não vai poupar ninguém, assim como o pai não pode poupar o seu filho. Porque lá na frente, qual é a colheita que virá? A preocupação, ela é pertinente tanto na vida secular, quanto muito mais ainda na vida espiritual. Deus colocou uma carreira maravilhosa diante de você, e você precisa ter qualidade para desenvolver essa carreira. Uma qualidade inabalável diante de Satanás, diante de todo tipo de provação, firmado na rocha, até que ele venha buscar a igreja, e aí receberemos um corpo glorificado e estaremos para sempre com Ele. No céu não vai ter nada disso. Virou a página, ok? Mas aqui, nesta vida, na terra, o mundo jaz no maligno e nós estamos no meio de uma guerra espiritual. Eu preciso me firmar nos próprios pés. Ficar em pé diante dele, trabalhando, ocupado na seara, servindo a Cristo, ajudando pessoas, evangelizando pessoas, discipulando pessoas, abençoando pessoas. Ok? Então, é um trabalho, a grande comissão, de uma maneira holística, assim, integral, é um trabalho de grande responsabilidade. Estamos lidando com vidas, com o destino delas, com a identidade, com o propósito. E o interessante é que só a igreja tem uma esperança viva que não desaponta. Só nós temos palavras de vida eterna para esse mundo perdido. Porque palavras de vida eterna é aquilo que Cristo semeou dentro de mim, é a vida dele, é a palavra dele, é o ministério dele que nós estamos dando continuidade. Então, a igreja tem uma boca profética e nós temos palavras de vida eterna para as pessoas. Não é uma religiosidade, não é uma questão de marketing, não é nada disso. É algo espiritual, empoderado pelo Espírito, movidos pela unção do Espírito. E quando um filho aprende a resolver um desafio, aquilo permanece, porque ele já sabe como fazer. Ok? Veja isso do lado espiritual. Quando nós aprendemos a guerrear efetivamente,
a gente aprendeu. E o diabo não pode roubar esse aprendizado que veio da prática, que veio da experiência pessoal. Isso se torna uma fortaleza divina dentro de mim. E é assim que eu vou ajudar pessoas, não é de outra maneira. Ok, então nós consideramos esse estudo completado, encerrado. Espero que isso tenha mexido aí com as tuas convicções, porque intencionalmente a gente mexe com essas coisas, não é? Porque senão não tem mudança. E que você tenha humildade diante do Espírito Santo, questionando essas coisas, perguntando, meditando, refletindo sobre essas coisas e deixando o Espírito Santo trabalhar a mudança da tua vida. E aí você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. E Ele receberá toda a honra e toda a glória. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, você tenha uma ótima semana e eu conto com você a semana que vem para mais um estudo. Um grande abraço.